Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no canal Horus em Foco, no quadro Horus em Foco, análise política. E hoje um tema interessante, um tema intrigante. O tema de hoje, polêmico, mas dentro da análise política, é o que mais está em voga nesse momento, é exatamente a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Aconteceu no dia 20 de janeiro. Então, o nosso tema hoje é desmascarando os Estados Unidos da América. A partir de uma análise desse discurso, a gente vai procurar desmascarar exatamente o que está por trás, quais são as intenções, como que a gente pode verificar nas entrelinhas exatamente o que é os Estados Unidos, o papel histórico dos Estados Unidos, desde a sua, talvez, origem, e nesse momento atual, com esse novo mandato do Trump, como que a gente pode fazer uma análise da perspectiva de qual vai ser a ação política dos Estados Unidos a partir desse mandato, tá bom? Então, eu estarei fazendo essa análise nesse site, que é o Poder 360. Ele publicou na íntegra o discurso do Donald Trump, como está escrito, né, no título, e aí eu vou estar exatamente me baseando nessa análise, ou melhor, nem tanto análise, né, mas nessa publicação. Antes de iniciar essa nossa reflexão, como sempre, é bom pedir para vocês seguir as nossas redes sociais, no Facebook, Horus, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube, Horus em Foco. Então é importante que você possa nos seguir, que você possa compartilhar o material, os debates, todas as análises que a gente vai fazendo aqui, para que, se você gostou dessa análise, ela possa atingir mais pessoas e que o nosso canal possa cada vez mais expandir e conseguir aí um público maior para receber essa informação, essa análise que eu estou fazendo, tá? Eu me coloco aqui na condição de professor, não na condição de influencer, de youtuber, tá? Não gosto muito dessas nomenclaturas, então eu me coloco aqui na posição de professor. Então é um professor de filosofia, de sociologia, né, de teologia, de história, que está fazendo uma análise política desse discurso, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, que em declaração de cerca de 30 minutos, o republicano criticou a gestão anterior e agradeceu os votos de latinos e negros, tá? Então, a gente vai fazer essa análise desse discurso, tem esse release aqui, e agora vamos diretamente para o texto, né? Aqui, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pelo menos tirar essa parte da propaganda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou pela primeira vez como chefe do executivo durante a cerimônia de posse em Washington, nesta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O republicano afirmou que o governo antes dele O republicano afirmou que o governo, antes de ele retornar à Casa Branca, era liderado por um establishment corrupto. Então, nas falas, né, do Trump, ele já vai fazer uma alusão que o seu governo
anterior, né, o governo anterior, na verdade, não o seu governo, né, o governo do atual presidente, que agora, de alguma forma, encerra o seu mandato, ele já está colocando que esse governo foi corrupto, tá? Teve aí toda uma do Biden, né? O governo do Biden é considerado corrupto por ele. Trump também usou a fala para agradecer os votos dos eleitores negros e hispânicos e destacou a sua vitória em todos os 7 estados pêndulo, contra Kamala Harris, do Partido Democrata. Disse ainda, vamos lá, que começará a completa restauração dos Estados Unidos e a revolução do senso comum, com os decretos que assinará ainda nessa segunda-feira. É tudo sobre bom senso, afirmou. Então, essa é uma introdução aqui do texto, né? E agora a gente vai, na íntegra, fazer aí a análise do discurso, tá? Então, a gente vai estar lendo esse discurso, e aí, nos momentos ali que eu achar mais importante, eu vou fazer aqui algumas análises das entrelinhas, né? De qual é a real intencionalidade. Porque muitas vezes, se você não tiver essa leitura um pouco mais nas entrelinhas, você não vê uma certa maldade, arrogância, e de fato, quais são as intencionalidades não só do Donald Trump, mas dos Estados Unidos da América, como um todo, como uma nação, tá? Então, nesse vídeo, eu vou tentar exatamente fazer essa análise crítica dessas intencionalidades que está aí por trás do discurso. Se fosse falar em termos Foucaultianos, a gente está fazendo aqui uma análise do discurso, da linguagem, né? Habermas também falava muito sobre essa questão. Então, olha só. Muito obrigado a todos. Vice-presidente Vance, presidente da Câmara Johnson, senador Tooney. Na verdade, aqui, eu nem vou me conter nesses agradecimentos, mas vou começar, né, a partir desse final que ele fala assim: meus companheiros cidadãos, a era de ouro da América começa agora. Então a gente poderia perguntar, né, o que é essa era de ouro? Tá? Dá para fazer várias alusões a essa era de ouro. Eu estou pensando aqui, por exemplo, a cidade de Atlântica, que é pelo menos uma cidade mitológica da Grécia Antiga, em que, nesse momento, viveu-se uma era de ouro. Essa era de ouro, exatamente uma era brilhante, uma era em que você tem ali um poder estabelecido, que você tem todas as benesses de um Estado, de uma cosmologia, de uma vida das pessoas organizada. A gente pode pensar, por exemplo, a ideia de paraíso, até mesmo fazendo uma alusão da Bíblia, antes da queda de Adão e Eva, o momento ali do paraíso era um momento de paz, de harmonia, né? Não existia morte, não existia doença, a dor, então, dessa plenitude da vida. Então, essa era de ouro, a gente pode colocar que está fazendo uma alusão mitológica a um período do passado em que essas benesses, elas existiam. E no caso, tá, aqui eu quero colocar para vocês que essa era de ouro dos Estados Unidos, ela está marcada principalmente quando você tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu acho que dá para colocar, porque os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, ele começa a escalar como a maior potência mundial. Isso se consolida na Segunda Guerra Mundial e principalmente após o período da Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria,
Então, é toda essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, e até o momento em que você tem a queda da União Soviética, ou de você ter ali um poder estatal, um poder nacional, uma potência mundial que se equivalesse ou que até se tornasse pária ou até superior em alguns sentidos aos Estados Unidos, quando esse poder ele acaba sendo dissolvido, você vai ter exatamente os Estados Unidos vigorando e se tornando a maior potência mundial. E aí a gente pode colocar vários elementos, né, aqui, desde a primeira e na consolidação da Segunda Guerra Mundial, você tem os estados da Europa que viveram essa guerra totalmente dependentes dos Estados Unidos, tanto no fornecimento de poder bélico, como também no fornecimento de recursos, recursos de toda a ordem, porque quando você está em guerra, os países eles acabam vertendo toda a sua energia, todo o seu não só a sua energia do ponto de vista criativa, industrial, toda a sua tecnologia para a guerra, para produzir armas, para produzir estratégias, para você de alguma forma treinar soldados, mas ele dependia, por exemplo, do fornecimento de armas dos Estados Unidos, que estava vendendo armas para todos os países que estavam em conflito, e você também precisa dos suprimentos, da alimentação, dos cuidados médicos, dos remédios, né, abastecimento de várias ordens. Você precisa da ajuda desse país, no caso aí Estados Unidos, para que você, agora que está em guerra e não está produzindo aquilo que é produzido geralmente no dia a dia para a sobrevivência civil, para que o Estado funcione nas suas várias demandas, nas suas várias atribuições, os Estados Unidos ele estava também fornecendo esse material, essas mercadorias, essa alimentação, tá, esses produtos industrializados e agrícolas para sustentar esses países. Então, de alguma forma, os Estados Unidos, com esse processo, ele estava cada vez mais se empoderando, enquanto os países estavam em guerra, estavam gastando todo o seu dinheiro, toda a sua energia, toda a sua concentração, toda a sua vida, porque vidas são perdidas nas guerras. Tudo desses países estavam voltados para a guerra, os Estados Unidos estava se erguendo, estava ganhando dinheiro com a venda de armas, com o financiamento vamos colocar assim, desses insumos industriais para, de alguma forma, que esses países pudessem, de alguma maneira, comprar e adquirir aquilo que eles não estavam produzindo. Então, você imagina que os países estavam se destruindo e os Estados Unidos estavam se fortalecendo. Tá? Então, os Estados Unidos, ele se torna grande, uma grande potência bélica, tecnológica, científica, populacional, não apenas porque ele se desenvolve, e não foi principalmente porque ele tem ali toda uma gênese ética, um povo sábio, inteligente, evoluído, não. É porque ele está se aproveitando, claro, né, ele está fazendo ali, entre aspas, a sua parte, enquanto os países estão guerreando, eu estou investindo na minha população, mas ao mesmo tempo, eu estou me aproveitando dessa situação para colher alguns frutos, pensando aqui numa ideia imperialista, numa ideia de dominação, de conquista. Então ele já estava, de alguma forma, aproveitando essa oportunidade para deixar de ser um país, uma nação coadjuvante no cenário internacional e se tornar a grande potência mundial. Então, essa época de ouro é exatamente esse momento em que os Estados Unidos ele vigora, né, ele nada de braçada, porque todos os países envolvidos na guerra, os países, as potências da Europa estavam todas em guerra, em frangalhos, arrasadas, destroçadas,
por conta não só, assim, numa guerra, a gente sabe, os parques industriais são destruídos, não é só os quartéis, as cidades, a logística, as estradas, as indústrias, as casas, os hospitais, as escolas, tudo praticamente é destruído, principalmente próximo não só próximo aonde está a capital, né, dessa nação, que é onde geralmente você toma o poder, quando você atinge ali a capital, que é onde está o governo, mas durante o processo de guerra, até chegar lá, você tem a destruição de todos os bairros, as cidades, né, e assim por diante, tá? Então, os Estados Unidos, ele participava da guerra de forma indireta, mas ele de alguma forma absorvia, lucrava e se aproveitava financeiramente de todo esse processo e se tornava cada vez mais uma potência, tá? Então, essa é a questão que está sendo difundida aqui. Então, vamos lá. Aí ele continua aqui, né? O discurso do Trump. A partir de hoje, nosso país florescerá e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não permitiremos mais que tirem vantagem ao longo de cada dia da administração Trump. Eu vou, de maneira muito simples, colocar a América em primeiro lugar. Aqui já dá para notar muitas questões, tá? Primeiro ponto importante é que ele coloca que os Estados Unidos vai ser respeitado, até aí, respeitado pelo mundo, tá? Até aí, se entende, a todo país, ele quer ser respeitado. Toda nação soberana, ela merece ser respeitada. Ela tem os seus valores, ela tem as suas peculiaridades, ela tem seu território, a sua tecnologia, a sua ciência, beleza. Seu povo, né? Sua cultura. Mas ele coloca que os Estados Unidos deve ser a inveja de todas as nações. Aí, a inveja que ele está colocando aqui não é uma inveja do porquê os Estados Unidos, ele de forma espontânea, dentro do seu processo natural de investimento em ciência e tecnologia, ele vai crescer, ele vai evoluir, e aí ele vai produzir muitos bens e serviços, seja bens materiais, mercadológicos, né, industriais, culturais, tecnológicos, eletrônicos, tá? Ele vai, de alguma forma, produzir muita coisa boa e as pessoas vão olhar e vai falar assim, caramba, né? Nós temos inveja dessa tecnologia, desse povo culto, desse povo inteligente. Então, a gente poderia pensar de uma forma ingênua que essa inveja ela vai acontecer de uma forma natural e espontânea, porque a gente vive um processo de livre mercado entre todas as nações, e aquelas que são mais inteligentes, mais capazes, que sabem gerir melhor a sua população, que investe mais em educação, ou que tem um povo com DNA especial, com a gênese humana especial, a gente vai ter inveja dessas pessoas. A grande questão é que não existe esse povo melhor. Não existe essa nação superior. Essa qualidade humana, étnico-racial, que faz com que um povo seja melhor do que o outro. O que existe, voltando ao que eu falei sobre a época de ouro, é o que os Estados Unidos eles se tornam a potência, não porque ele tem um povo, uma gênese humana especial, diferenciada, abençoada por Deus, mas é porque ele se aproveita de uma situação, ele é oportunista, ele entende, nesse momento, eles estão em guerra, eles precisam de armas, eu vou produzir armas, porque o meu país não está sendo afetado, o meu território, o meu povo não está sendo afetado numa guerra, então eu aproveito desse momento, dessa oportunidade, vamos colocar assim, mundial, tá? Para que
eu possa produzir armas e ao vender essas armas, enquanto eles estão se destruindo, nós estamos se construindo. E aí você se torna poderoso com avanços tecnológicos e com muito dinheiro por ser credor de financiamento dessa guerra e esses estados estarem devendo dinheiro para o seu país, então imagina, né, você se torna muito grande por oportunismo. Então, as tecnologias desses países, não só elas foram destruídas nas guerras, mas muitas delas foram absorvidas pelos Estados Unidos. Até porque muita transferência de tecnologia sempre foi algo que os Estados Unidos ele procurou fazer, trazendo para o seu país os cientistas, os intelectuais mais renomados em cada país da Europa. Assim como também a história dos Estados Unidos mostra que dentro da sua formação histórica, eles tiveram um modelo diferente do que aconteceu na América do Sul, principalmente, né? Na América do Norte, em especial, nos Estados Unidos, você tem uma ocupação por parte de camponeses que vieram da Inglaterra, por conta exatamente de uma expulsão, de um êxodo que estava acontecendo no período de industrialização que acontecia na Europa no geral, mas principalmente na Revolução Industrial que acontece na Inglaterra. Então você não tinha naquele momento como absorver as pessoas que estavam saindo do campo. Você tinha um processo de muita fome nas cidades, e aí muitas dessas pessoas migraram, né, forçadamente, mas com a promessa da Terra Prometida, aqui nas Américas, na América, no caso do Norte, que foi colonizada pelos ingleses. E aí essa população que veio para cá, ela começa já, né, num processo de estabelecimento nesse território e também de alguma maneira, depois com a independência dos Estados Unidos, se desprender da Inglaterra, no entanto, com absorção da tecnologia, né? Então aqui, por exemplo, na América do Norte, principalmente na parte norte dos Estados Unidos, você já tinha o desenvolvimento da indústria naval, tá? E de outras indústrias que estavam nascendo, transferência de tecnologia, e aí a partir disso os Estados Unidos ele começa um processo, depois que as 13 colônias se rompem aí com a metrópole, né, ou com o país colonizador que era a Inglaterra, então você já começa um processo de desenvolvimento de alguma forma com algumas vantagens que os países da América do Sul, né, da América Latina no geral, não tiveram. Nem, né, da América do Norte, que não fosse o próprio Estados Unidos, que teve toda essa vantagem aí, esse destaque. E aí ele coloca, dentro dessa discussão, né, eu vou, de maneira muito simples, colocar a América em primeiro lugar. A gente poderia colocar, mas América em primeiro lugar, geralmente as pessoas não param para pensar que a América ela pode ser dividida, inclusive essa divisão ela já é ideologicamente influenciada, tendenciosa, de que a América do Norte, por ser a parte que é considerada superior, mais alta do ponto de vista do mapa, coloca também como se os Estados Unidos fosse o país, a nação superior às demais que estão na América Central e na América do Sul. Então, essa divisão já América do Norte já coloca os Estados Unidos numa, né, suposta superioridade a partir da sua cartografia. Então já tem essa questão, que isso já é totalmente idealizado, pensado. Mas o ponto principal não é nem esse. A América em primeiro lugar, mas a América ela não é feita só dos Estados Unidos da América. Ela é feita dos países da América do Sul, da América Central e da América do Norte também, que tem Canadá, por exemplo.
né? Então você tem México, você tem Haiti, você tem Panamá, você tem Bolívia, você tem Uruguai, Chile, Peru, Brasil. Então por que a América, em primeiro lugar, né, significa os Estados Unidos? Ele é presidente dos Estados Unidos, não da América geral. Então você já vê que aqui já tem uma manipulação. A ideia é que os Estados Unidos, desde sempre, ele considerou que a América lhe pertence, ou que eles são a América. Eles são a nata da América. Eles são os melhores, os maiores representantes da América. Isso é toda uma construção ideológica. Eles poderiam falar que, na verdade, o que está sendo dito aqui é: vamos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, não a América, porque eles não são a América. A América e os Estados Unidos são duas coisas diferentes, né? Inclusive o nome, né, América, tem a ver com Américo Vespúcio, mas a questão é, o nome, na verdade, não deveria nem ser América, talvez deveria ser Índia, ou as Índias. Poderia ter um outro nome, que não necessariamente fosse América, porque o América tá relacionado a esse espanhol, que de alguma forma veio para cá, mas o ponto central é, uma vez que nós agora assumimos esse nome que nos foi atribuído enquanto continente, a América não é só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, ele se sente dono da América. Tanto é que os Estados Unidos, a gente vai perceber depois aqui na continuidade do texto, mas só para fazer uma alusão, quando os Estados Unidos, no período ali, né, na década de 60, principalmente, ele supõe que poderia ter aqui nos países da América do Sul qualquer possibilidade, só dele supor, poderia ter qualquer possibilidade de um regime social, político, econômico e humanitário que não fosse o capitalismo, qualquer ideia mais coletiva, mais pró-classe trabalhadora, mais humanitária, não necessariamente comunista, não necessariamente socialista, mas qualquer ideia que pudesse trazer essa menção, os Estados Unidos já se sentiam no dever de invadir esses países ou de influenciar um golpe militar nesses países, que é o que aconteceu na década de 60, praticamente em toda a América do Sul, né, por conta, que é o que a gente teve aqui no Brasil em 64, né, o golpe militar, o golpe civil, empresarial, militar, mas principalmente empresarial militar, tá? Porque a gente teve a participação, a conivência dos empresários ou dos mais ricos, da elite econômica aqui do nosso país, teve a conivência com esse golpe, porque as favorecia, né? A gente vai ver depois, mais pra frente, essa questão, mas com ingerência dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele acredita, ele quer se apropriar da América como se fosse uma extensão do seu povo, do seu território, e não é, tá? Então, só para vocês perceberem essa questão aqui nas entrelinhas. E aí, né, continua aqui. A nossa soberania será recuperada. A nossa segurança será restaurada. Primeiro, os Estados Unidos nunca deixou de ser soberano, do ponto de vista de uma nação, de um território. Os Estados Unidos não foi invadido, sei lá, por nenhum país aqui das Américas, nem da Europa. Mas quando ele fala que a soberania tem que ser recuperada, a segurança, ele está falando de uma soberania da dominação, do controle que os Estados Unidos tem que fornecer, ou melhor, tem que exercer perante o mundo. Porque os Estados Unidos, ele se sente dono do mundo. Ele se sente o país mais potente, mais evoluído, mais inteligente, mais capaz, e a gente precisa entender que se a gente não fazer uma análise histórica, a gente de fato vai acreditar que os Estados Unidos, eles se tornam a potência pelos seus méritos e não pelo seu oportunismo.
Então, quando ele está recuperando, ele fala de recuperar aqui essa soberania, é uma recuperação não por mérito, por qualidade, mas por imposição da força. Seja uma imposição da força invadindo um território, controlando o território, seja pela força de você fazer com que, a partir, por exemplo, de recursos do Banco Mundial, do FMI, você consiga, de alguma forma, acordos em que você não só vai dar crédito para esses países chamados subdesenvolvidos ou do terceiro mundo, que vai receber esses valores monetários, mas com determinadas, vamos colocar assim, cláusulas em que você vai ter que ceder, por exemplo, o seu território para que empresas norte-americanas possam ocupar o seu território, tá? Então, você vai ter que, por exemplo, nós queremos, por exemplo, aí vocês não têm nenhuma empresa automobilística. Então, a gente vai, de alguma forma, levar para vocês uma empresa nossa aí, para, em vez de permitir que o crédito faça com que você, país que está recebendo esse empréstimo, desenvolver a sua própria empresa, seja no ramo de automóveis, seja no ramo de computadores, de celulares, de TV, de geladeira, sei lá, de qualquer aparelho eletrônico que geralmente o valor agregado é muito maior, você vai ter que aceitar que a minha empresa norte-americana se instaure no seu país, tá? E ela, de alguma forma, se torne a sua empresa, vamos colocar assim, entre aspas, na sua tecnologia, dentro daquele ramo industrial. Então, na verdade, os Estados Unidos ele está se aproveitando de uma fragilidade financeira, de um desequilíbrio econômico, para, de alguma forma, que você dependa desse crédito, mas ao depender desse crédito, para você se desenvolver enquanto nação, você vai ter que aceitar que as empresas norte-americanas, que as indústrias se instaurem no seu território, gerem empregos, criem riqueza, e uma pequena parte dessa riqueza fica no seu país, né, de origem, que está recebendo essa empresa, e boa parte vai se verter como remessas para o país de origem, no caso aí Estados Unidos, que está fornecendo aquela empresa. Na verdade, aquela empresa está vindo para ajudar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu país, ou ela está servindo para fazer um processo, na verdade, de como se fosse de vampiro, de sanguessuga, né? Na verdade, eu estou sugando as suas riquezas, ou boa parte delas, para que a minha nação, sim, se torne cada vez mais rica, poderosa, né, e acumule riqueza, e você continue numa condição de subserviência eternamente. Tanto porque você depende da minha empresa, né, de automóveis para produzir carros, tá? Como também você não vai desenvolver tecnologia, porque eu não vou deixar, que você já tem a minha tecnologia, eu não vou transferir ela para você, e porque boa parte da riqueza que é produzida pelo seu trabalho, pelo seu povo, pela sua população, essa riqueza, esse dinheiro que ele vai ser fruto da venda desses produtos quando eles forem comercializados, vai para o país que está financiando, que está de alguma forma com a sua empresa instalada no seu território. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Ford, a Chevrolet, né, só para dar esses exemplos, aqui, a gente sabe que a Ford acabou né, indo embora, enfim, até que ponto isso foi ruim ou bom, a gente pode colocar aqui, pode fazer uma discussão, mas era chamada Ford do Brasil, né, sendo que, na verdade, a gente, nos termos técnicos, nós temos uma montadora
que não é do Brasil, ela é dos Estados Unidos. Então, esse colocar do Brasil é uma forma de tentar camuflar que a gente possui uma empresa de automóveis. Na verdade, a gente não possui. Para a gente possuir, a gente precisa inventar uma marca, primeiro, desenvolver uma tecnologia, seja também com auxílio de transferência dessas tecnologias dos países que já têm essa técnica, essa tecnologia já desenvolvida, ou você investindo em educação, em ciência, né, nos centros de pesquisa, para que você possa desenvolver a sua própria técnica e construir seus próprios automóveis, né, com o tempo evoluindo em conhecimento, em produção em escala, otimização de processos. Você pode também competir fora do seu território com outros países do mundo, exportando também a sua mercadoria, que é o que acontece com as maiores potências mundiais, tá bom? E aí ele coloca, né? Então, a nossa soberania será recuperada, a nossa segurança será restaurada, a balança da justiça será reequilibrada. Olha só, a balança da justiça. A cruel, violenta e injusta e instrumentalização do Departamento de Justiça do nosso governo terá fim. Aqui está subentendendo, né, os Estados Unidos, ele vai usar o termo, né, aqui no caso dos Estados Unidos, eu coloco nas palavras do Donald Trump, porque, na verdade, essa verbalização na boca do Trump não está, de alguma forma, ou está, melhor dizendo, trazendo à tona um pensamento de todos os governantes que ocupam a cadeira de presidente dos Estados Unidos, que eles são o país que pratica a justiça, que eles são as vítimas quando sofrem violência, que quando eles fazem guerra, quando eles financiam guerra, quando eles dão um golpe de Estado em vários outros lugares, eles estão defendendo, implantando a paz, eles estão, de alguma forma, combatendo a violência e não sendo violentos. Eles não vão falar que tem interesses políticos, econômicos, tá, energéticos por trás dessas suas empreitadas em outros países, né, empreitadas bélicas, né, que talvez empreitada nem cabe o título, que não é uma atitude empresarial, é uma atitude de você invadir uma nação, de você fazer guerra contra outro povo, pensando nos seus interesses geopolíticos. Tá? Então, ele coloca que os Estados Unidos ele teria esse papel, o que antes era falado como fardo do homem branco, quando os colonizadores vieram aqui para as Américas com aquela pecha de cristianizar, de evangelizar, de humanizar, de fazer com que os moradores, as pessoas aqui virassem uma civilização, se humanizassem, que na verdade isso é não só preconceituoso, é anacrônico, porque na verdade as nações, as etnias, elas têm o seu grau de humanidade, de linguagem, de ciência, de conhecimento, que é diferente do seu. Cada um tem o seu. Só que os Estados Unidos, ele é uma colônia que deixa de ser colônia da Inglaterra e depois passa a ter uma mentalidade colonizadora que ele expande para o mundo, que é o projeto imperialista, tá? Eles querem ser os governantes, os donos do mundo, em todos os sentidos, do ponto de vista cultural, tecnológico, ideológico, econômico, tá? Então é isso que está nas entrelinhas aqui desse discurso. Aí ele coloca: a nossa principal prioridade será criar uma nação orgulhosa, próspera e livre. A América em breve será maior, mais forte e muito mais excepcional do que nunca. Então, já dá para vocês perceberem aqui, a partir de algumas chaves de leitura que eu trouxe para vocês,
que essa ideia de América já caiu por terra. Né? A América é muito maior do que os Estados Unidos. Nós temos a América Central, a América do Norte, a América do Sul. Então, a gente tem muitos países, muitas nações para além dos Estados Unidos. Esse é um ponto. Então, a América não é os Estados Unidos. Mas você vê também que no texto aparece a América em letra maiúscula. Então, quer dizer que como se a América, a nata da América, que eu já trouxe aqui também para vocês, fosse os Estados Unidos. Eles acreditam nisso. Mas mais do que isso, eles querem vender essa ideia a partir de todo o aparato ideológico que começou, por exemplo, com a manipulação cultural, com a romantização cultural, com a forma de estabelecimento de colonização do pensamento a partir da indústria de Hollywood. Então, os Estados Unidos, ele não só produziu guerra, armas, né, e produtos industrializados, mas ele produziu também uma cultura dentro de uma narrativa que os Estados Unidos eram os melhores, eram os superiores, eram os bonzinhos, eram os evoluídos. Tudo isso é uma construção ideológica que vem por meio dos filmes, das séries, dos desenhos, tá? Qualquer desenho, qualquer filme, qualquer série que você ache ingênua que os Estados Unidos está produzindo, ele está produzindo com esse viés de superioridade. O povo americano é melhor, é superior. Né? O soldado americano é melhor, o cantor americano é melhor, a ciência americana é melhor. Aí chega uma hora que você vai se convencendo a partir dessa manipulação cultural, por meio da indústria cultural, e aí você vai, de alguma maneira, acreditando na realidade, porque aí realidade e virtualidade se confundem, e aí você começa a olhar para a realidade e fala assim, cara, realmente, o que os Estados Unidos faz é melhor. Na verdade é melhor? Ou você foi condicionado, você foi induzido, você foi de alguma forma seduzido e manipulado a acreditar que é melhor? Ah, mas de fato, no Brasil, né, você não tem uma indústria de celulares, você tem nos Estados Unidos a Apple. Mas você entende as condicionalidades históricas para saber do porquê os Estados Unidos conseguiu desenvolver uma indústria de celulares e que o Brasil não desenvolveu? Ele só não desenvolveu porque ele não tem capacidade intelectual, educacional, cultural, ou porque ele foi impedido? Aí você precisa analisar a história do Brasil e as ingerências dos Estados Unidos sistematicamente para impedir que a indústria brasileira, por exemplo, pudesse se desenvolver com o auxílio, inclusive, de pessoas ricas aqui no Brasil, que de alguma forma sempre foi pró-Estados Unidos, talvez também porque foram manipulados por essa indústria de Hollywood, que de alguma forma os colocou nesse lugar de subserviência. Então você tem um processo de convencimento, de manipulação cultural, que vai ter ali um comportamento subserviente do ponto de vista, de alguma forma, de como você, enquanto povo, enquanto alguém que é rico e tem poder na sua nação, vai ou não aceitar aquela situação ou vai romper com ela. Então, no caso do Brasil, boa parte da nossa elite, ela diz amém para os Estados Unidos, ela bate continência. Ela impede que o Brasil se desenvolva e prefere que os Estados Unidos continue, de alguma forma, com as suas indústrias aqui, manipulando ideologicamente. Então, a gente não deveria ter a obrigação, por exemplo, sei lá, não só, a obrigação, na verdade, não acontece, mas a gente não deveria ter, como se fosse um movimento, uma tendência a criar empresas brasileiras ou abrir um negócio que você faz questão de colocar ali uma nomenclatura em inglês, sendo que seu idioma é o português. Português, né, brasileiro e não de Portugal, né, é uma língua também colonizada que se torna uma língua nativa a partir do epistemicídio, do morticínio que aconteceu das nossas linguagens nativas, como o Tupi-Guarani, mas de alguma forma a gente incorporou o português brasileiro.
Então, já que é assim, a língua oficial brasileira é o português, como Libras também, né? A linguagem de sinais, mas vamos usar nossas línguas, não usar o inglês, a língua norte-americana, para colocar nome nas nossas indústrias. Você percebe que existe uma manipulação ideológica, cultural, dentro dessa narrativa? Esse é o grande problema que está aqui nas entrelinhas, né? Mais um pouquinho, vamos avançar aqui. Ele coloca, né? Eu retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Então, o nacionalismo norte-americano nunca deixou de ser preconizado. Não é problema você ter um nacionalismo, né? Sendo bem didático, o que seria um nacionalismo? Você poderia pensar, eu tenho um povo, eu tenho uma nação, eu tenho uma matriz étnica, cultural e até, de certa forma, racial, e que eu amo a minha nação, e eu quero que a minha nação seja grande, tá? E eu não sou melhor do que as outras nações. Que um super ou um hipernacionalismo, ele vai de alguma forma desembocar um fascismo ou um nazismo, que é quando a sua nação, o seu povo, a sua etnia, você acaba considerando que ela é superior às demais. E ela deve não só, a questão não é se subjugar às demais, ela deve se impor às demais, controlar as demais. Mesmo que isso seja feito à força. Por quê? Porque nós somos melhores, nós somos superiores. A mesma ideia que os colonizadores espanhóis, portugueses e ingleses tiveram quando vieram colonizar a América, essa mesma concepção que os Estados Unidos acaba desenvolvendo dentro da sua gênese étnico-racial e ideológica. Então, a todo momento, os discursos norte-americanos, eles vão fazer essa alusão que nós somos superiores, melhores. Até que ponto isso não faz uma alusão a um discurso não só fascista, mas também nazista, como aconteceu, por exemplo, com a Alemanha nazista ou com a Itália fascista, ou com a Espanha franquista. Lá no fundo, a gente pode entender, e aí todo mundo provavelmente viu essa imagem, muita gente está falando sobre ela, inclusive eu postei nos meus stories a questão, né, do gesto, da simbologia de uma saudação nazista, né, que o Elon Musk faz ontem, né, ou melhor dizendo, independente de ser ontem, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, no dia da posse, é porque está implícito dentro da cultura norte-americana, dos Estados Unidos, que eles são um povo melhor, superior. Tá? Então, quando ele coloca aqui um sucesso nacional, esse sucesso nacional os Estados Unidos já tem. Por que ele precisa ter mais sucesso? Porque ele se sente melhor, superior, e que ele tem que dominar o mundo inteiro. Isso é um hipernacionalismo. Tá? Isso aqui é uma concepção doentia. E nesse modelo, a gente precisa de fato combater, porque tem problemas aí. E aí ele continua: uma maré de mudança está varrendo o país. A luz solar está sendo derramada sobre o mundo inteiro e a América tem a oportunidade de aproveitar esta oportunidade como nunca. Mas, primeiro, temos que ser honestos sobre os desafios que enfrentamos. Então você vê que está implícito a ideia, né, da América em primeiro lugar, que é os Estados Unidos, que o mundo
de alguma forma, já aceita, ou tem que aceitar e se curvar a esse sol da liberdade, da justiça, que emana do povo norte-americano. Isso aqui é uma construção totalmente ideológica, manipulatória, que muitas pessoas acabam acreditando, acredita de fato que tudo nos Estados Unidos é melhor, é superior, não porque é de fato, ou não porque historicamente eles tiveram condições, oportunidades e elementos que favoreceram eles perante outros países, mas porque eles são um povo melhor, um povo melhorado, superior, tá? Toda essa construção é uma ideia ideológica que foi construída, como eu já falei aqui, por meio da indústria cultural de Hollywood, por exemplo. Não só, porque a indústria cultural, a indústria que produz essa ideologia subserviente dos outros países, dos Estados Unidos, e dessa autoveneração da nação norte-americana, ela está em curso e nunca deixou de estar. Sempre. Tá? Então, se a gente não perceber que parte dessa concepção ela foi ideologicamente construída e condicionada, você vai, de alguma maneira, arcar, acreditar nesse pensamento. Tá? Então, eu vou deixar hoje parar por aqui, só para vocês saberem, né? O discurso era muito mais longo, né? Eu vou até depois continuar esse discurso fora da tela aqui, porque aí eu consigo trabalhá-lo melhor sem a propaganda, sem a publicidade. Você vê que ele é longo, né? Mas aí não sei se eu vou trabalhá-lo inteiro também, que você vê que ele é muito longo, mas com a chave de leitura que eu fiz aqui, eu acho que a gente já consegue ter algumas análises do que está nas entrelinhas desse discurso, tá bom? Então, hoje, nós paramos por aqui, lembrando, né, então esse texto, ele foi publicado aí no Poder 360, você pode pesquisar por esse título, você vai lê-lo na íntegra, e aí nós continuaremos essa análise posteriormente, tá? Nesse quadro, Olhos em Foco, Análise Política, desmascarando os Estados Unidos da América. Tudo bem? Então, vamos parar por aqui. Até a próxima, a continuidade desse debate. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.